gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Como no vídeo passado nós falamos sobre a primeira parte da missa, desde a preparação em casa até a homilia, ou seja, a primeira, a liturgia da palavra, agora nós vamos, neste vídeo, falar sobre a liturgia eucarística, também de grande importância, o ápice da nossa fé, aquilo onde Deus se imola novamente. Não um sacrifício sangrento, mas o mesmo sacrifício. Então, a liturgia eucarística começa a partir da apresentação das oferendas, né? Que não é somente o ofertório, como a gente fala, é o ofertório. Não, é a apresentação das oferendas, onde é preparado o altar, onde vai acontecer a transubstanciação, né? A memória de tudo aquilo que Cristo disse, fazer em memória de mim. E é também o momento em que nós vamos sim levar até o Senhor a nossa oferta. E aí tem o cântico de ofertório. Cântico maravilhoso, né? Geralmente as pessoas pegam, se for missa do dízimo, as pessoas têm costume de pegar uma missa, uma música do dízimo. E dependendo do tema da liturgia também, as pessoas pegam este canto de ofertório. É muito importante pesquisar em sites católicos ou mesmo em livros que têm preparados para isso, os cânticos que são de ofertório, que vão trazer na sua letra as palavras que remetem à oferta, né? Seja pão e vinho te apresentamos, tudo te oferta, aquilo que vai realmente de oferta. Não vamos colocar uma música que seja para momento do início ou do fim da missa e cantar no momento do ofertório só porque ela é bonita. A missa não é para fazer um show, não é só para cantar música bonita. A missa é para rezarmos, já falamos isso no vídeo passado. Exatamente. Então, este canto deve terminar quando o padre for lavar a mão. O padre lava a mão porque tá suja? Não. E por que ele lava a mão? Porque é o segundo momento de ato penitencial da Santa Missa. Sim, porque temos 3 durante a celebração, que já falamos no vídeo passado, que é o ato penitencial, e este é o segundo momento de ato penitencial, onde o padre purifica as mãos, e é o momento em que ele lava as mãos, ele apresenta todos os pecados, não somente dele, mas enquanto sacerdote de toda a Assembleia, nesse intuito de ato penitencial. Nesta parte ele estará adentrando o Santo dos Santos, indo ao altar oferecer o sacrifício. Então, após isso... E é por isso que só o sacerdote lava as mãos neste momento, né? Se na tua paróquia acontece do ministro lavar a mão nesse momento, o diácono pode procurá-los, pode procurar o que diz a igreja, porque não é. Os ministros podem fazer isso em outro momento, depois que terminou a oração do Pai Nosso, antes da distribuição, se houver a necessidade, mas não se faz, porque este momento é somente o sacerdote. E não todos os sacerdotes. Missa solene tem muitos sacerdotes. Então todo mundo pode lavar a mão? Não. O presidente da celebração. Porque é ele quem está ali para presidir aquela celebração e para ofertar o sacrifício, como a Isla dizia. Exatamente. Então, após isso, ele volta para o altar e diz: orai, irmãos e irmãs. Neste momento, se não tiver incenso, né? Se não for uma missa solene, maravilhosa, porque o incenso é maravilhoso. Ai, delícia. Se neste momento você se levanta na hora do orai, irmãos e irmãs. Se tiver o incenso, na hora que o coroinha ou o diácono for incensar a assembleia e você levanta para fazer a reverência após incensar novamente. Então, da mesma forma como a Mel disse que
nesse segundo momento de ato penitencial, que o sacerdote, ele apresenta, né, todas as nossas faltas, juntamente com a dele, na hora do orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, nós respondemos: receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício. Por quê? Porque nós estamos respondendo o Padre, para que o Senhor receba pelas mãos do Padre o sacrifício a ser apresentado para o nosso bem e o da Santa Igreja. Então nós não devemos responder: receba, ó Senhor, por tuas mãos. É o Senhor. É um acentozinho só, mas que faz toda a diferença. Após isso, aí tem o início a toda a oração litúrgica eucarística do dia. Toda a oração E que não eucarística. cabe aqui nós falarmos, Qual é porque o que cabe? vai do momento, vai da celebração, e se você participa, é o mínimo que nós esperamos que você saiba, né? O momento da consagração. A gente não vai falar assim, não, daí o padre pega a hóstia, não. Então, ele vai falar, né, o Senhor esteja convosco. Após todo este momento, tem ou a oração, né, ou vamos em uma só voz falar, ou cantar o santo. Este momento maravilhoso. Maravilhoso, magnífico, sublime, que nós precisamos, meus irmãos, se você ainda não dá importância, nós precisamos dar o valor que se é devido ao momento sublime que é o santo. Porque nós precisamos prestar atenção naquilo que o sacerdote diz. Unamos as nossas vozes com a voz dos anjos e cantamos a uma só voz. Neste momento, é como se Deus pegasse o telhado da igreja, arrancasse fora, sabe aqueles filmes? Arranca tudo e os anjos vêm e cantam conosco, assim como todos aqueles que já foram glorificados pelo sangue do Cordeiro, né? Que já estão no céu, que já contemplam a face de Deus. Nós cantamos juntos, então não é um momento de fazer de qualquer jeito, não é momento de bater palma de Gente, novo. não, pelo amor de Deus, se você bate palma em todas as partes da missa, Não nessa bata no parte não santo, bata. por favor. Na oração eucarística nenhuma, porque os únicos, como disse um papa, os únicos que bateram palmas no Calvário foram os algozes e os demônios. E neste momento estamos no Calvário. Então, pelo amor de Deus, se você bateu palma ao resto da missa, neste momento, não bata. E aí nós entramos de novo na mesma tecla dos cânticos, né? O canto do santo também foi extraído e é o que está na Sagrada Escritura. Porque se nós unimos as nossas vozes com a voz dos anjos, precisamos cantar aquilo que os próprios anjos cantaram. Não começar santo, 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 dizem todos... Gente, não. Pelo amor de Deus. Céus e terras passarão já? Não, por favor. Santo, santo é Deus do universo, Senhor Javé? Não, e não porque ele não é litúrgico, e outra porque existe uma lei para que não cantemos este cântico, uma lei que foi pedido dos judeus, né? E que em respeito, se você não quer fazer, não tô nem aí se é litúrgico ou não, faça pelo menos em respeito aos nossos irmãos, porque a nossa igreja veio do judaísmo e para eles é um pecado mortal falar o nome de Deus. E a gente fala Javé, Javé o tempo inteiro na música. Exatamente. Então foi um pedido e existe isso dentro da igreja para que não se cante até em respeito aos judeus, para não ficar Javé, Javé toda hora. Então é santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, este canto, ele foi traduzido, né? No original dele é santo, santo, santo. Até fala Deus Sabaô, que é Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da vossa glória. Mas como pra gente entender, né, é Senhor Deus do universo, porque Senhor Deus dos exércitos talvez ficaria meio complicado de nós entendermos, mas... Poderia ter uma dupla interpretação e aí a igreja querendo evitar estes erros, né? Muito zelosa. Então, pós-concílio,
Vaticano II, no qual a missa passou a ser o que nós temos no rito, né, romano hoje. Então, este canto foi traduzido. Então, é Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Algo além disso é abuso litúrgico, então não faça. Então, depois... Ministérios. Lindos. Vocês estão amando a gente, né? Então, após isso, toda a oração eucarística. Depois no Pai Nosso, por favor, se é missa, você não abra a sua boca para falar amém. Não. Porque o Pai Nosso, ele faz parte de uma oração maior. Então você não fala amém, porque ela não acaba no livrai-nos do mal, né? O sacerdote continua até a oração da paz, né? E a própria palavra do sacerdote dá essa continuidade. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Então, assim, ele continua. Se você fala amém, pum, Exato. é tipo uma rasteira no padre, entendeu? Não vamos passar rasteira no padre na hora da missa. Você fala amém. Até porque a próxima coisa que nós vamos responder é: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí o padre, somente o padre também, vai começar a oração da paz. E no qual a gente responde amém. Aí sim, o amém. E se o sacerdote achar, né, que cabe o momento da paz ali, você deve dar a paz pro seu tio que tá lá no fundo da igreja, se você tá sentado na frente? Pé. Não. Você dá a paz pra quem tá do seu lado, pra quem tá na sua frente, pra quem tá atrás. Começou o cordeiro, vira pra frente correndo. Não, correndo não, porque senão vai fazer bagunça. Mas vira rápido. Porque o cordeiro é a parte onde, se nós estamos no Calvário, onde o Senhor expira, né? A parte que Jesus morre ali. Então, nós nos viramos e falamos tudo. Então, ministério de música, de novo. Por favor. Não, isso não é uma perseguição, não é um Não. vídeo contra vocês de maneira nenhuma, porque o que seria das nossas celebrações sem a música? E tem cada ministério maravilhoso. Sim. Então, não é hora de um cordeiro tão animado. Não. Porque é um momento de dor. Cristo está morrendo. Exato. Então, um canto mais lento, mais possível é o que cabe neste momento. Se não tem um cântico assim, ou se não lhe agrada cantar assim, reza. Não canta. Reza. Exato. Reza. Então, E aí, em seguida, o padre, depois do cordeiro, vai erguer a partícula já partida. Isso é muito importante. Eu já vi isso. Sacerdotes que em alguns lugares, na hora que fala Cristo pegou o pão, partiu, ele... Não, tá errado, tá muito errado. só parte no cordeiro. Só E tem algumas paróquias que o sacerdote pede, só comece a cantar ou rezar o cordeiro a hora que partir. Exatamente. E aí ele pega, né, um pedacinho da partícula, traça o sinal da cruz e coloca no cálice, porque ali é a união do corpo e do sangue. Então, na sua paróquia, às vezes você não comunga sob as duas espécies, mas você comunga através do pão o sangue, porque o sacerdote fez esse momento da união do corpo e do sangue. E ao levantar, ele fala, né, as palavras: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e nós respondemos: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. Este é o terceiro momento de ato penitencial da Santa Missa, onde nós reconhecemos os nossos pecados, a nossa indignidade, mas, acima de tudo, vemos a misericórdia de Deus e sabemos que com uma palavra Ele pode mudar tudo. Exato, e se você vê
como a missa, tem gente que fala, missa é qualquer coisa, só Missa repete, é missa, repete, missa repete, é repete. missa. Não repete. Mas toda a missa é retirada da Sagrada Escritura. Você lembra a passagem do servo do centurião? Então, este senhor não sou digno, ele diz que não era digno de que o Senhor entrasse na casa dele para curar o servo. E ele nem era judeu. E o Senhor disse, nunca houve alguém com fé tamanha como a sua. Então você vê quão importante é. Uma partezinha que nós não falamos, mas vou voltar agora. Antes do Pai Nosso, no fim da liturgia eucarística, da oração eucarística, tem o por Cristo com Cristo em Cristo, onde o padre eleva a hóstia e o cálice. Aquela parte, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É só o sacerdote. Só ele. E após esse momento a gente responde amém. Eu creio que este é o Cristo, né? Que foi consagrado, que ali já não é mais um pão, mas é o próprio corpo. E este amém precisa ser conforme foi o santo. Ministérios, se cantamos o santo, temos que cantar o amém. Se rezamos o santo, não vai querer cantar o amém, porque ambos têm tamanha importância para a celebração. Ambos devem ser feitos da mesma maneira. Cantado, cantado, rezado, rezado. Porque ambos são de igual grandeza dentro deste momento da consagração, né? O santo abre este momento da consagração e o amém fecha para que possamos passar, então, para a comunhão. Então, após a oração do Senhor, eu não sou digno, tem sacerdote que fala que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Nós respondemos amém. E tem sacerdote que não fala baixo. Que é o mais correto. Então... Agora os sacerdotes é que vamos, amar. Nossa, demais. Então, assim, nós nos sentamos após o sacerdote comungar. Mas se é uma missa que tem 10 padres. Não, é o presidente da celebração. Que isso fique bem claro para vocês que estão assistindo o vídeo. Quando dizemos o sacerdote, é o presidente da celebração. Porque celebrar, todos nós celebramos. Eu estou lá para celebrar, Isla vai para celebrar. Mas existe uma pessoa que vai presidir esta celebração. E é quando este comunga que nós nos sentamos. Então não adianta ficar em pé lá até o ministro ou o sacerdote vir na fila para você ir. E também não adianta o sacerdote abaixou o corpo e o sangue de Cristo e já sentar também, gente. Não. Então Essa questão do ficar de pé, a não ser que você está em uma missa que é missa diária e assim, tem poucas pessoas. Não existe a necessidade então de sentar. Fica de pé e você já forma ali a fila, porque é um momento muito rápido. Exato, a não ser que você queira fazer um exercício nas pernas de sentar e abaixar e levantar. Então, nesta hora, você não precisa ir comungar somente com o sacerdote. E nem conversar na fila da comunhão. Não, gente. Cumprimentar, fulano, você tá ali, eu tinha te visto. Quanto tempo? Te vi agora na fila. Não, gente, não é nem fila. Porque você não tá indo lá pegar um pedaço de carne de um churrasco. Não é, você não tá indo pegar uma pipoca na feira. Não, você tá indo como alma esposa que somos ao encontro do amado. Então... você pega e você vai. Como se fosse um momento assim, é o momento mais importante. Porque você recebe o Cristo no seu coração, no seu corpo. E se estamos indo diante do corpo do Senhor, e de encontro ao esposo da nossa alma, nós devemos ter todo o zelo que lhe é devido. Claro
que dentro de tudo isso tem sim a questão da obediência daquilo que te diz o pastor da tua diocese. Não estamos aqui querendo causar intriga e pedindo para você desobedeça ao teu bispo. Jamais. Aquilo que te diz a tua igreja, obedeça, porque a obediência gera santidade. Santo Agostinho dizia, é melhor errar com a igreja do que acertar sozinho. Exato. Então você vai, se prepare para este momento, vá em oração até chegar diante do ministro, porque não precisa ser lá na fila do sacerdote, e você é livre, após o Concílio Vaticano II, de escolher se vai receber a Eucaristia na mão ou na boca. Isso foi uma exceção, né, de receber na mão. A regra é na boca. E de joelhos, porque diante do rei todos os joelhos se dobram no céu, na terra e nos infernos. Então, se diante dele nós já temos que dobrar os nossos joelhos, imagina para recebê-lo. Porém, como a Mel já disse, há dioceses e há paróquias que preferem que estejam de pé. Então, se você está de pé, como um sentido de preparando para sair em batalha ou postos a servi-lo, você vai recebê-lo. A regra é na boca. Mas nós sabemos que a exceção se tornou a regra, né? Infelizmente. Infelizmente, porque com isso muitos fragmentos se perdem e nós acabamos pisando no corpo de Cristo. E nós, como católicos, sabemos que Jesus, após a consagração, após o momento da transubstanciação, não é mais pão nem vinho, é o corpo e sangue. Nós não somos como os luteranos que têm a Eucaristia, mas que acreditam que Jesus está ali somente na hora da comunhão. O que sobrou pode jogar fora, porque não é Jesus mais. Nós temos o sacrário, onde vai ser guardado as partículas que sobraram. Então é o corpo e sangue de Cristo, independente do tempo que passe. Sim. É Ele. Então, se ele caiu no chão, se você recebeu na mão, se você for receber na mão também, mãos postas em formas de concha, gente, para por ter favor, cuidado. Por favor, é triste, é triste. Eu falo isso do ponto de vista do outro lado. E assim, eu às vezes espero ao máximo a pessoa colocar as mãos para entregar, mas infelizmente tem pessoas que não colocam e vem como uma pinça. Gente, o risco de derrubar, o quanto de fragmento que está caindo naquele momento, ou mesmo eu já vi pessoas que pegam e partem a Eucaristia antes de colocar na boca. Gente, não pode! Não, é não só o sacerdote pode. que vai partir lá na hora do cordeiro. Então, assim, recebam com o zelo que lhe é devido. Se para você não passa de um pãozinho, meu irmão, por favor, não entra na fila. Não entra. Não comungue a tua condenação. Paulo diz em uma de suas cartas, todo aquele que comunga indignamente está comungando a sua própria condenação. Não faça isso com a tua vida. É o corpo e sangue de Jesus. Então, a hora que o ministro ou o sacerdote falar o corpo de Cristo, seja você for receber na boca ou na mão. E só um detalhe. Você tem sim o direito de receber a Eucaristia na boca, se na tua paróquia, na tua diocese estão te proibindo. Não, a igreja nos permite. A igreja enquanto documento, magistério, catecismo, tudo. Nós temos respaldos para comungar da maneira que o nosso coração nos impulsiona a comungar. Claro que nós dissemos, né, dessa questão do ajoelhar-se, que tem muitos lugares em que isso já foi comentado. Você deve obediência? Sim, mas essa questão de receber a Eucaristia na boca não existe, de proibir. Então, se você for receber na boca também, não tem necessidade de colocar as mãos para trás. Não pode. Algumas pessoas, isso eu não tenho certeza, mas algumas pessoas dizem que isso é um gesto maçom de comungar. Então, né, não sei. Aí, mas você fique com as mãos, coloca a mão no coração. Então, após comungar, vá
para o seu lugar, ajoelhe-se e faça a ação de graças. Santa Teresa dizia que este é o momento de se conseguir maiores favores e graças de Deus. Então, adore-o. Por isso que ela relata, né, em um de seus livros que o pior dia de sua vida foi quando ela teve a comunhão negada, porque ela não pôde receber o corpo de seu amado. Então, nós podemos, ainda podemos. Meus irmãos, eu não sei até quando poderemos, eu não sei se o que acontecerá, por exemplo, com o nosso país, não posso dizer da experiência de outros países, mas eu não sei, né, o que pode acontecer ou não, e se vierem a proibir-nos de receber. Nós temos missas todos os dias. E não damos valor. E não damos valor. Nem na missa dominical, que é preceito irmos. Na China, tem pessoas celebrando missas dentro de bueiro, porque não podem receber o esposo da alma publicamente. Isso é muito triste. Então, este é o momento de nós adorá-lo. Por aqueles que não adoram, adorar por aqueles que cometem ultrajes contra o corpo de Cristo, pedir perdão por estarmos pisando o corpo de Cristo, porque, como dissemos, ao pegar de qualquer jeito, quantos fragmentos caem ao chão? É o corpo de Cristo. Um padre, certa vez, contou a experiência que teve Santa Catarina, que o Senhor disse a ela, jogue o espelho no chão. E ela jogou o espelho. E o Senhor disse, agora pegue um pedaço. E ela foi pegando pedaço por pedaço que o Senhor mandava. E aí ela disse, agora pegue o menor de todos os pedaços. E ela pegou um pedaço do espelho bem pequenininho. E aí o Senhor disse ao coração dela, ainda consegue se ver? E ela dizia, sim, ainda consigo me ver neste pedaço de espelho. E aí ele disse, da mesma forma é o corpo de Cristo. No menor fragmento, ali está o corpo de Cristo. Então, todo cuidado. Se você quer pedir, peça. Mas se você... Mas muito mais agradeça. Louve o Senhor, exalte-o, porque Ele merece. Ele merece também porque Ele te dá o ar de cada dia, te dá o que você precisa, porque Ele se deu a você. Sim! Novamente, ainda que você tenha um dia turbulento, algo que você não possa ver a presença de Deus ali, se você parar para fazer um exame de consciência à noite, você vai ver que você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E ali, Cristo se deu a nós novamente. Claro que não com sangue, não um sacrifício sangrento, como eu já havia falado, como na cruz. Mas é o mesmo sacrifício e Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, simplesmente por ser Deus ali. Se você chega numa igreja e o Santíssimo está exposto, você não vai ajoelhar, adorar, rezar e dar a honra devida àquele momento? A comunhão é igual ou maior, porque você recebe o Cristo em você. Você é o sacrário, você é o ostensório a partir daquele momento. Então, a gente não precisaria falar isso, mas sabemos que infelizmente é preciso dizer, não é hora de conversar, não é hora de fazer bagunça dentro da missa, não é hora de pensar que a missa já acabou. Nós não somos crianças, é hora de amadurecer espiritualmente. Criança que chega na Eucaristia e fala, mãe, a missa acabou agora, né? Não. Nós não somos assim mais e não podemos fazer, e nós não podemos permitir que isso continue a acontecer, porque isso não é, nem de longe, projeto de santidade. Não. Se você for ver a história de Santa Zélia e São Luís Martão, os pais de Santa Teresinha, quando eles se reuniam para ir na missa, no domingo de manhã, tinha 3 missas. Eles participavam das 3. Comungavam nas 3 missas? Não. A primeira, eles faziam preparação. Na segunda, eles comungavam. Na terceira, eles adoravam, faziam a ação de graça. Então eram 3 missas para dar o verdadeiro valor
a Deus. Então, não adianta você comungar e sair falando da vida dos outros, ou já reclamando, ou... Não. Nós entendemos, por exemplo, o Ministério de Música comunga muito rapidamente, já tem que cantar. Sim, ele está ali para servir. Nós, ministros extraordinários da comunhão, também. Mas nem por isso a gente vai deixar de rezar. Nós estamos ali servindo em oração. Não é porque eu sou do ministério, então eu vou ficar conversando, porque essa música é solo de outra pessoa. Não! Se você não vai cantar, reza. Mas se você está ali para servir, sim. Aí é compreensível, vamos assim dizer, porque o seu servir está sendo a sua oração neste momento. Mas caso contrário, não existe explicação, não tem como falar, é porque eu tenho filhos pequenos, não. Ensine o seu filho em casa, eduque o seu filho e o seu filho nunca vai te dar trabalho dentro da missa. É porque você não ensina para ele o que é a Santa Missa. E muitos ainda falam, não vou levar, É não, criança. só dá trabalho na missa, não vou levar. Ele nunca vai aprender. Ele nunca vai aprender. Então, como a própria palavra já diz, ensinar seu filho no caminho que deve andar, que quando estiver grande ele não se desviará dele. Então, desde pequeno, leve-o à missa. Não vá à missa para cumprir preceito. Não. Vá porque é o ápice da nossa fé e você tem que entender isso. Então, passado todo a comunhão, vamos para a oração final. Sim. Então, tem uma oração após a comunhão, depois tem alguns avisos, o que eu particularmente não gosto, porque se nós estamos em ação de graça, os avisos quebram um pouco. Mas né? é necessário dentro do ritmo paroquial, porque tem pessoas que não conseguem ir na secretaria, tem aqueles senhorzinhos e senhorinhas que não vão conseguir entrar na página da paróquia para ver o que vai acontecer. Exato. Então, se faz necessário para que todos saibam aquilo que vai acontecer na próxima semana, ao longo do mês, enfim, o que vai acontecer em âmbito paroquial. Então, após isso, o padre dá a bênção. Se tiver um diácono, ele vai fazer a despedida e... Não é só porque o padre deu a bênção que o padre tá lá em cima do presbitério ainda, você vai sair correndo. Ou não é porque você comungou e fez a oração final, você vai embora sem a bênção. Meu irmão, não vá embora da missa sem a bênção. Não viva pela metade. Para de viver a vida pela metade. A missa é completa.